Boa noite. Pô, maneiro aí o vídeo, hein? Tô pensando em mandar um vídeo aí também, hein? Pessoal, é muito bom estar com vocês aqui de novo, poder compartilhar da palavra de Deus. Se bem que nem precisa falar muito já, né? Porque só esse louvor agora no início foi assim especialmente muito assim legal, né? Eu tava assim ali, pô, tá, o que eu vou falar agora ali em cima, né? Tava uma presença muito maneira, assim. Então, pô, glória a Deus aí pelo pessoal do louvor. Fiquei muito impactado assim nesse momento. Vamos fazer uma oração? Queria fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado, Deus. A tua presença ela é nítida no nosso meio, Pai. Te louvamos por isso, Senhor, pelos louvores a você, que é o único digno, Senhor. E eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha aqui, Senhor, ministrar os corações da gente, Senhor. Que a tua palavra possa ser viva no nosso coração, possa queimar o nosso coração, Senhor. E também que o Senhor possa amolecer aqueles corações duros, Senhor, para que também possam ver as maravilhas que o Senhor tem feito, que continua fazendo, porque o Senhor está vivo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir no texto lá. Abriu. Vamos abrir lá no texto Lucas 24, versículo 13 ao 47. Lucas 24, versículo 13 ao 47. Vamos ler alguns versículos assim. Mas uma passagem muito maneira que Deus falou no meu coração, pô, já falou muito no meu coração. E que a gente possa estar meditando nesse texto hoje também. Vamos lá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e crucificado. E crucificaram ele. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês.
Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Pô, esse texto chega a ser maneiro ler novamente, assim, né? Falando da ressurreição de Jesus, né? E eu gostaria de começar também trazendo um contexto dessa história, e para que esse contexto possa ser melhor entendido por vocês, eu vou pedir que vocês prestem atenção mais uma vez, mas que não precisam assim abrir a Bíblia agora, mas eu vou ler alguns textos e vocês acompanham comigo a minha leitura, beleza? Entenderam? Vou ler aqui, vocês acompanham comigo, tá? Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Não precisa passar agora não, tá? Só depois. Vou continuar então, de voltar aqui. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, meu povo. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Eu lhes disse: se acharem melhor, assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram sortes pelas minhas vestes. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Pessoal, sobre quem esses textos estão se referindo? Quem? Jesus? É isso? É isso, é Jesus. Alguém tem alguma dúvida de que esses textos estão falando sobre Jesus? Cara, o mais interessante é que, Henrique, beleza. Claro que é Jesus. Mas, se eu falar para vocês que todos esses textos que eu acabei de ler foram escritos há 700 anos antes de Jesus vir, há mais ou menos mais de 1000 anos antes de Jesus sequer pensar em nascer, entre aspas, ele já estava vivo porque ele é Deus, mas muito antes de Jesus vir a existir, 1000 anos antes, esses textos aqui estavam sendo ditos o quê? Que ele viria de uma virgem, que ele morreria. Cara, isso é uma coisa assim, vocês de uma certa forma eu li numa sequência,
Vocês mesmo aqui, sem nenhuma dúvida, pô, Jesus, Henrique, com certeza é ele. É fácil perceber essas profecias que foram faladas de Jesus no Antigo Testamento e que se cumpriram depois que ele apareceu. Mas, de uma certa forma, se ainda às vezes houver alguma dúvida no coração de alguém, beleza, Henrique, pô, quem disse que isso é Jesus? Quem disse que isso se cumpriu mesmo? Só porque você está falando que ele veio? Então vamos dar uma conferida, né? Embora não precise, vamos dar uma olhada aqui nos textos lá. Então, ó, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma, pode passar, por favor. Cumprimento da profecia, depois que Jesus veio, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então foi dito que ele ia vir de Belém da Judéia, e aqui o texto diz que ele nasceu em Belém da Judéia. Confere? Então dá um carimbo aí para mim. Cumprida. Profecia cumprida, show. Vamos para a próxima. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Vamos ver a profecia cumprida. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E aí? Confere? Dá um carimbo então aí. Cumprida a profecia, pô. Vamos para o próximo. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem, justo, vitorioso, humilde, montado num jumento. Vamos lá, passa o texto. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Mais uma profecia que foi falada lá e que foi cumprida. Vai lá. Show. Próximo. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem, então eles pagaram 30 moedas de prata. Passa o texto. Profecia cumprida depois. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E a gente já meditou aqui sobre Judas no outro momento, né? Mas foi dito e aconteceu depois. E o sinistro é que assim, ninguém falou, bota 30 moedas de prata porque está lá na lei dizendo que é 30 moedas de prata, né? Mas assim, eles mesmos fixaram o preço. E você vê o agir de Deus em tudo, né? Então bota aí, valeu, cumprida. Próximo. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos, meus pés, por conta de todos os meus ossos, né? E posso contar? Pode passar o texto. Isso, vamos ler aqui a profecia, ó. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram-se toda a tropa ao seu redor, os homens maus. Vejo as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, como a gente acabou de ler no texto aqui, né? Toquem-me, vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, né, os ossos. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Depois de o crucificarem, dividiram a roupa dele e tiraram sorte da roupa dele. Poderiam ter pegado, né? E você vê mais uma vez a profecia que foi dita muito antes sendo cumprida. Mais um texto. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Pode passar o texto. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mais uma vez, a profecia cumprida. E o último texto. Último não, tem mais um, né? Estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, mestres da lei. Condenarão ele à morte, entregarão os gentios. Beleza, pode passar.
Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Foi entregado a eles, né? Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, cuspiram nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. E o texto: pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Mais uma profecia cumprida que se remetia a Jesus Cristo. E outro texto. Então, o último texto, né? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Poderia ser hoje, né? Ou se fosse hoje, hein, pastor? Hein, Jonas? Se fosse hoje. Mas ainda não se cumpriu, por isso, em breve se cumprirá. Você tem dúvida disso? Será que não vai se cumprir? E é nisso que a gente tem que basear a nossa fé, de que todas as profecias sobre Jesus foram sendo cumpridas, se cumpriram, e em breve ele voltará. Amém, aleluia. E é interessante assim pensar que ainda tem algumas pessoas que não acreditam, que acham que essas profecias não foram cumpridas. Por exemplo, os judeus, né? Os judeus ainda estão esperando que todas essas profecias se cumpram, que o Messias apareça, que de repente chegue alguém que todas essas coisas vão se encaixar nessa pessoa e que ela vai ali libertar, né, o povo de Israel, que é isso que eles estão esperando. Mas engraçado que na universidade, na época que eu estava estudando, que eu me formei, eu conversava com meus amigos de turma, conversei com várias pessoas no campus e fazia essa brincadeira, né, entre aspas, né? Eu lia o texto para ela e dizia: cara, quem é essa pessoa? E ele olhava para mim e falou: Jesus, pô. E daí? Eu falei: pô, mas foi escrito 1000 anos antes dele vir. Aí o cara ficava: que isso? Então, tipo assim, é fácil de ver, né, perceber que essas profecias se remetem a Jesus. Mas por que os judeus então não acreditaram? Por que algumas pessoas não acreditam? Porque o coração duro, né? O coração endurecido. O coração ainda não foi ali tocado por Deus, não foi quebrantado, não reconheceram, né? E esse é o fio de amarração que une toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o que é que Deus está querendo falar em todos os 39 livros? Que ele vai vencer a morte, né? Que Jesus, né? Que o Messias, no caso, né? O Messias vai vir e vai destruir a morte. E o que é que acontece no Novo Testamento? Jesus vem, o Messias vem e vence a morte. E ressuscita. E esse é o contexto do que estava acontecendo naquele momento ali. Então, os dois estavam andando, Jesus apareceu, e eles estavam com todo esse contexto na mente, as profecias que foram cumpridas, o que Jesus estava fazendo, eles estavam caminhando ali com Jesus, não estavam enxergando Jesus, porque um coração endurecido, né? Estavam ali de certa forma decepcionados, né? Eles estavam: pô, cara, você nunca ouviu falar, pô, Jesus que morreu agora, a gente estava achando que ele ia libertar a gente do jugo romano, né? Que ele ia, né, trazer a redenção a Israel, mas ele morreu. Algumas mulheres disseram que não viram, né? Foram lá, não encontraram ele. E eles ali meio que decepcionados, porque achavam que Jesus tinha morrido. E não entenderam ali o que Jesus tinha falado, né? As profecias de que ele ressuscitaria, de como a gente viu aqui, né? E eu queria trazer alguns pontos para que a gente possa aplicar na nossa vida sobre isso, né? E o primeiro ponto que a gente pode assim aplicar e pensar: não perca de vista, nem se afaste da presença de Jesus. Jesus estava ali com aqueles discípulos, né? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam com Jesus, caminhando com Jesus,
mas não enxergando Jesus, né? Eles estavam com a presença de Jesus ali com eles, podendo aproveitar, podendo, né, de uma certa forma, desfrutar daquele momento ali de caminhada, que não era uma caminhada muito rápida, 11 quilômetros de caminhada, né? Eu já ouvi ali Douglas falar que corre uns 10, né, Douglas? Então, assim, 11 quilômetros de caminhada ali, eles estavam caminhando com Jesus por umas 2 horas, mais ou menos, 3 horas, caminhando com Jesus, né? Só que sem saber que era Jesus, não podendo desfrutar totalmente da presença de Jesus. E eles estavam ali com ele, o Messias, o Criador, o Salvador, o Senhor, o Rei, Juiz, Redentor, Pastor, Criador, que dá vida, que perdoa pecados, o único digno de adoração. Ele estava com eles ali. E eles não enxergavam que era ele. Perderam aquele momento da presença de Jesus. Cara, existe alguma coisa melhor do que a presença de Jesus? Em nós, Jesus morando em nós, saber que Ele está comigo, né? Que a gente pode celebrar a ressurreição dEle, a morte, o que Ele fez por mim na cruz. Não tem nada melhor do que isso. E hoje eu estava dando ontem, né? Eu estava dando uma olhada no livro que a gente está lendo, né? E no último dia, no dia 40, essa parte aqui falou assim muito comigo e também mostra um pouco disso, né? De Jesus, né? Diz assim lá, ó, quando confiamos em Jesus Cristo, recebemos vida nova com propósito e significado, perdão por todos os pecados, erros e falhas, amor incondicional e aceitação da parte de Deus, uma família espiritual que nos sustenta, libertação de nossas preocupações, porque Deus tem o controle de tudo, poder de Deus para vencer dores, maus hábitos e traumas, a palavra de Deus com os princípios para uma vida bem-sucedida, libertação da vergonha, de remorso e de ressentimento, certeza de que Satanás não pode tirar a nossa salvação, o conforto de saber que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, capacidade de enfrentar cada dia com fé, esperançosa e otimista, dons espirituais, talentos e habilidades para usar os dons, proteção das promessas de Deus, suprimento para todas as nossas necessidades, garantia de vida eterna no céu. Pessoal, o que mais uma pessoa pode querer na vida do que a presença de Jesus? Entre muitas outras coisas. E é isso que a gente tem que celebrar quando a gente vem aqui. É isso que a gente tem que celebrar no nosso dia, né? Eu lembrei de uma história, quando eu estava fazendo a mensagem. Eu faço um trabalho numa escola de crianças autistas, fica ali em Pendotiba. E é muito legal, um trabalho com música, eu toco música com as crianças, eu mostro alguns instrumentos musicais, trabalho com ela a parte de música em geral. E elas cantam algumas, outras não cantam, elas se divertem, a gente brinca, toca música, né? E eu me lembro muito assim de um garotinho que tem lá, que é o Davi. Sempre que eu chego, eu faço alguns trabalhos individuais com eles e também faço uns trabalhos junto com todo mundo, faz aquela bagunça lá na sala, né? E aí, sempre que eu chego na porta, que eu abro, eu tô lá, violão, o Davi me olha, ele vem assim, devagarzinho, aí chega perto de mim, pega no meu dedinho, fica olhando para mim assim, tipo, vamos ali, pô, vamos tocar música, vamos sair, vamos lá para a sala. Ele não fala isso, mas ele vem, ele fica do meu lado, aí eu vou para cá, ele vem para cá, eu vou para cá, ele vem para cá, ele não desgruda de mim. Aí eu entro e disse, eu acho que hoje eu vou levar o Bernardo, e ele aqui do meu lado, ó, querendo sair comigo, né, participar ali do momento da música, eu e ele cantando as músicas, e ele canta algumas músicas. Então, assim, eu acho maneiro, assim, vejo como, assim, a minha presença, na verdade, não a minha presença, acho que é mais o violão, a música, e não eu, né? Mas, assim, quando eu chego, ele está ali, né, querendo ouvir, querendo participar, querendo cantar, querendo se divertir, né, e ele quer a minha presença ali, ou, de uma certa forma, aquele momento é gostoso para ele, é legal. E eu estava pensando nisso, né? O mais importante, né, que a gente deve desejar sempre é a presença de Jesus, né? De ficar aquele momento com Deus, né? De manhã cedo, ou passa aquele momento com Deus conversando, compartilhando o nosso coração, né? Ter essa consciência de que Deus está com a gente em todo momento. E muitas vezes a gente passa despercebido nesses momentos. Jesus está no nosso meio,
né? Por exemplo, aqui no culto, a gente está aqui celebrando, a gente está aqui ouvindo a palavra dele, né? E qual deveria ser, então, a nossa postura, né? Muitas vezes a gente está desligado, né? O culto começou, a música, a palavra, e a gente está, às vezes, no nosso mundinho, pensando nas nossas coisas, nos nossos problemas, problemas, preocupações que às vezes nem entregou a Jesus. Ou mesmo assim, muitas vezes a gente não está nem assim, no nosso mundinho a gente está em pecado mesmo, a gente tem cometido alguns pecados, a gente não tem caminhado com Deus firme, tem caído, tem falhado. E o que é que a gente pode pensar nessa questão, né? A gente acaba agindo muitas vezes como se Jesus não fosse onipresente, porque às vezes a gente se comporta de uma certa forma aqui, mas assim, embora a gente esteja tudo apontando para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, né, o foco todo aqui, a distração é mínima para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, às vezes a gente está distraído, está, sei lá, mexendo no celular, e aí a gente vai ali para fora quando acaba o culto, e aí as distrações são maiores ainda. Então, se nem aqui talvez você consegue se concentrar, talvez não consegue aproveitar essa presença de Jesus quando todo mundo está junto, quanto mais ali fora. Celebrar essa presença de Jesus, a ressurreição dele, né? Então, às vezes a gente pensa que ele não é onipresente, né? E aí eu estou na minha escola, estou na minha faculdade, vou para o shopping, vou para a festa e acho que Jesus não está lá. Mas Jesus está lá, né? A presença dele está ali com você. Aí às vezes a gente também, sei lá, né, tá em casa, vai no banheiro, fazer as necessidades, alguma coisa que você acha que Jesus nunca estaria ali, e Jesus está lá também. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele está no banheiro, está no quarto. Às vezes você está compartilhando com alguém uma fofoca, um segredo, uma coisa, não, ninguém pode saber disso, não sei o quê. Jesus está ali, ele está ouvindo tudo isso. Muitas vezes você está sozinho. Você está sozinho com a sua namorada, ou às vezes você está sozinho em casa, vendo TV, mexendo no computador, assistindo alguns vídeos, né, entrando, vendo pornografia, e você acha que você está sozinho, você naquele momento. Você pensa que você está sozinho, mas Jesus está lá, Jesus está do seu lado. Às vezes a gente está aqui também, né, distraído, está mexendo no Facebook, WhatsApp, né? Enquanto eu estou falando até aqui, alguém pode estar mexendo no Facebook. Né? Não, ninguém está vendo, nem ele que está ali na frente está vendo, mas Jesus está vendo. A presença dele é constante. E é isso que a gente precisa preservar no nosso dia, na nossa mente. Jesus, ele está comigo. Se eu criei, ele está com o meu coração, ele está acompanhando o meu dia. Ainda que eu nem faça nada, apenas pense em alguma coisa, Jesus já sabe. E é isso que o salmista diz, né, no Salmo 139. Ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para você. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. E ele diz, né, todos os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê em mim se há alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, se você faz hoje alguma coisa que você não faria na presença de Jesus, é um momento de você repensar, porque Ele está constantemente com você. E eu queria também que a gente pudesse ver esse segundo ponto, que mesmo assim, enquanto a gente tem vida, nunca é tarde para que a gente possa confessar e se arrepender dos pecados.
né? Reconhecer que tem um coração duro, um coração de pedra, um coração que às vezes é difícil, né? Como aqueles discípulos de Jesus que estavam caminhando, eles não estavam vendo Jesus do lado deles. Eles não estavam, eles caminharam com ele um tempão, eles sentaram na mesa. Quando Jesus falou de todas as profecias do Antigo Testamento para o Novo, como a gente viu, e eles ali, pô, fica com a gente, mas podendo, se ele estivesse sabendo que era Jesus, ele poderia aproveitar aquele momento de outras formas. Senhor, conta como vai ser. Eles poderiam, e Jesus teve que explicar tudo novamente com eles, e eles perderam aquele momento. Então, a gente precisa entender isso, né? Reconhecer que a gente tem um coração duro, que a gente tem buscado os nossos próprios caminhos muitas vezes. Claro, algumas pessoas têm caminhado corretamente com Jesus, têm vivido, têm desfrutado dessa vida plena com Deus, da presença dele. Mas algumas têm caminhado em pecado, têm deixado de lado, outras nem caminham com Jesus. E aí ele fala, né? Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste, como então seremos salvos? Somos como um impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. E a gente, mergulhado no nosso pecado, quer ouvir a voz de Deus, quer que ele fale com a gente, quer louvar. E aí ele tem uma promessa para a gente, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Se a gente entregar o nosso coração, se humilhar, confessar, e em 1 João também diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E é isso que significa arrepender. É uma mudança de atitude, mudança de ação, né? Mudar totalmente. Confessar significa o quê? Concordar com Deus que estamos errados, que também já fomos perdoados, e mudar a nossa ação, né? Para que a gente possa desfrutar da presença de Jesus. E aí o que aconteceu lá no texto que a gente leu? Quando os discípulos de Jesus entenderam que era Jesus, o que é que eles fizeram? Eles se levantaram, voltaram imediatamente para Jerusalém. E aí, assim, eu creio que eles voltaram a pé, né? Porque eles foram a pé. Então os caras foram 11 quilômetros a pé, chegaram lá, Jesus partiu o pão, nem sei se eles comeram. Quando Jesus sumiu, eles disseram, não estava ardendo o nosso coração enquanto ele falava das profecias, das escrituras? E ele, vamos voltar. Aí os caras se levantam e voltam 11 quilômetros para conversar com os outros discípulos. Então você já vê ali como o coração deles estava ardendo, né, pelo que Jesus estava falando, e voltaram com essa empolgação, né? Então, ele mostra ali como eles foram quebrantados ali e entenderam o que Jesus estava falando e voltaram para falar com os discípulos. Aí quando eles chegam a falar para o discípulo, cara, a gente acabou de ir para Emaú, Jesus estava com a gente, quem aparece? Jesus aparece no meio deles, como a gente viu, e diz, Pai, seja com vocês. Cara, eles estavam com Jesus, Jesus depois sumiu, eles voltaram 11 quilômetros, quando eles chegaram lá, Jesus apareceu. Pô, eu podia... Jesus, pô, me presta esse teletransporte, pô. Eu fui 11, voltei 11, tu fez assim, chegou aqui? Né? Então, assim, eles foram voltar e quando eles estavam contando, Jesus apareceu. E ali, mais uma vez, vocês demoram, falou das escrituras e eles puderam aproveitar, mais uma vez ali, mas já com os olhos diferentes, né? A presença de Jesus, e os discípulos ficaram assustados. Mas assim, é isso que tem que estar no nosso coração, esse ardor, né? Por ele, pela presença dele. Mas aí você pode estar vendo, beleza, Henrique, então beleza, já entendi, pô, as profecias foram cumpridas, Jesus veio, né? Já entendi que eu, né, preciso estar na presença dele, que tem coisas que eu faço que me afastam de Jesus, eu preciso confessar, me arrepender dos meus pecados. Beleza, Henrique, entendi isso, pô. Mas ainda assim, Henrique, eu não consigo sentir a presença de Jesus. Não consigo sentir, eu já entendi, eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso, mas não consigo sentir a presença de Jesus.
E isso nos leva ao terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com vocês, que a nossa vida não está baseada nos sentimentos e emoções, mas pela fé em Jesus e em sua palavra. Amém? Não é em sentimentos e emoções que a minha fé tem que estar baseada, mas é naquilo que é concreto, que é Jesus e a palavra dele. E aí o Rick Warren fala uma coisa numa Vida com Propósito, ele diz assim: Deus não prometeu, você sempre sentirá a minha presença. Não é uma promessa. Deus não quer que você fique sentindo a presença dele em todo momento. Ele quer que você creia na palavra dele, que você creia em Jesus. E esses sentimentos que vão aparecer no seu coração são uma consequência da sua fé. Mas você não deve buscar esses sentimentos, não deve buscar sentir algo no seu coração. Porque, como diz na Bíblia, lá em Jeremias 17:9, o nosso coração é enganoso. Quem pode compreendê-lo? É uma doença incurável. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou feliz, estou triste, uma hora eu fiquei decepcionado, uma hora... E aí você vai confiar em quem? No que é concreto, em Jesus, na sua palavra, ou nos seus sentimentos, no seu coração. E é nisso que a gente tem que colocar a nossa visão de mundo, através do que é concreto, de Jesus e da sua palavra, que não mente, que foi cumprida e que vai se cumprir todas as profecias. Amém. E Jesus e sua palavra é o que a gente tem que buscar a cada dia, a presença dele através da palavra, da oração. E é nisso que você deve colocar toda a sua vida, seu coração, tudo que você tem. E confiando na promessa dele, que ele nunca deixará a gente e nunca nos abandonará, como está escrito em Hebreus. Se ele nunca vai te deixar e te abandonar, então não tem mais nada. É crer e caminhar com ele, na presença dele. E eu queria fazer uma oração nesse momento, né? Então, para você ainda que tem alguma dúvida sobre isso, mas, né, tá aqui, eu queria que você continuasse buscando. Se você ainda está com alguma dúvida no coração sobre Jesus, né, sobre buscar Jesus, sobre caminhar com ele, sobre as profecias que foram cumpridas, cara, continua buscando, continua ouvindo a palavra dele, né? Mas se você já entendeu, né, é o momento de você se arrepender e entregar, né, de uma certa forma ali toda a sua vida e assumir um compromisso sério com Jesus. E se você já assumiu um compromisso com Jesus, mas não tem caminhado na presença dele, não tem vivido, é a hora de você também confessar o seu pecado, entregar a ele e viver de novo nessa vida com Deus plena, né? Na força do Espírito Santo, claro, para que a gente possa desfrutar eternamente da presença dele. E não tem nada melhor do que a gente viver essa presença dele eternamente. Amém? Então que a gente possa viver isso. Eu queria fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque é nela que a gente quer confiar, Senhor. A gente quer confiar no que é concreto, no Senhor. A gente não quer viver baseado nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas há uma alegria no nosso coração pelo Senhor. E nós queremos entregar tudo isso a você, Senhor. Sonda o nosso coração aqui de cada um nesse momento, Senhor. Se há algo que te ofende, que possa ser confessado agora, Senhor. Se há algo que não tem sido do teu agrado, que possamos confessar ao Senhor, que possamos mudar a atitude, nos arrepender. A cada um aqui, Senhor, que a tua presença possa ser constante na vida daqueles que têm buscado o Senhor de forma séria, com um compromisso sério com você, Jesus. Muito obrigado, que o Senhor continue agindo no nosso meio, nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado porque você veio, porque as profecias foram cumpridas e em breve você voltará, Senhor. Maranata, que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém.